muita alegria e satisfação, eu convido vocês a permanecerem nesse culto, a permanecerem nessa noite com a gente, para que a Milena e a Rayane tragam uma palavra de Deus para vocês. Milena é supervisora, elas vão se apresentar aí, tá? Essa aqui é a mulher mais feliz da terra, tá? Vou apresentar para vocês. E elas vão compartilhar uma palavra com muita ousadia, tiveram muita coragem para estar aqui, eu louvo a Deus por isso. E que você seja edificado aí na sua casa, tá bom? Tamo junto, queria orar por elas, que vocês também orem aí da sua casa. Senhor, nós em nome de Jesus, queremos clamar que o Senhor fale conosco, através das suas filhas, suas servas, que o seu Espírito Santo se manifeste, Senhor, através do falar, através de cada palavra, através de tudo que elas prepararam aqui, Senhor, que elas sejam surpreendidas e usadas poderosamente por Ti. É a nossa oração e gratidão, em nome de Jesus, amém. Eu sou Rayane, esposa do Mário, sou líder da rede, tenho 25 anos, sou formada em Direito já tenho uns 3 anos, e é isso. Oi, gente, meu nome é Milena, tenho 20 anos, sou líder da Rede Avante e supervisora de célula. E atualmente eu faço cursinho para medicina e estamos muito felizes de estar aqui com vocês hoje. E a gente vai começar falando o que é maturidade, sobre maturidade. A maturidade, ela nem sempre está relacionada à idade, e sim com a consciência de suas ações e as consequências dos seus atos. Uma pessoa madura está sempre pronta para agir. E uma pessoa madura, ela auto se conhece, ela respeita as opiniões das outras pessoas, ela sabe ouvir, mesmo ela tendo consciência de seus atos, sabendo da sua própria opinião, ela ouve a outra pessoa. Então, assim, uma pessoa madura, ela não fica de mimimi. Isso aí. E além da maturidade, desse tipo de maturidade que a Rai falou, também existe a maturidade espiritual, que é muito importante a gente entender que maturidade espiritual não tem nada a ver com idade. Ela fala sobre os seus pensamentos, o quanto seus pensamentos estão sendo ocupados pelas coisas eternas. Isso fica explícito em Filipenses 3:13 até o 15. Eu vou ler aqui para vocês. Inclusive, o 3:13 é o versículo da nossa Rede Avante. Irmãos, não penso eu mesmo já tenho alcançado as coisas, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avante para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo. Então, quem tem maturidade se ocupa mais, tem os seus pensamentos sendo mais ocupados pelas coisas eternas do que as coisas terrenas. Você não fica se preocupando tanto com as coisas daqui, porque elas passam rápido, elas não têm tanto valor, e sim as coisas eternas, que é o que a gente tem que se ocupar muito mais. Então, a maturidade espiritual tem a ver com essa questão que a gente falou para vocês. E agora a gente vai partir para as características que a gente encontrou em um texto de pessoas maduras. Não é um texto qualquer, ele fica em João, capítulo 17. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra ela, é muito importante. E esse texto ele é muito conhecido porque é a oração que Jesus fez por si mesmo, fez pelos cristãos e pelos seus discípulos. E a gente sabe de todo o ministério de Jesus Cristo, mas a maturidade dele nas suas orações é muito explícita. Então a gente pegou vários versículos desse texto e destrinchou e viu que em cada versículo tinha muita maturidade de Jesus em todo esse ministério. Então acompanhe aí com a gente. Primeira característica de filhos maduros fica em João 17, capítulo 17 e versículo 1. Fala assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que teu filho te glorifique. Então, a primeira característica de um filho maduro é que filho maduro obedece. Então, o que estava acontecendo aqui? Jesus estava orando porque ele ia morrer na cruz, ia cumprir todo o propósito de vida dele, só que ele não foi um filho imaturo que chegou ao ponto de espernear,
de bater a cabeça no chão, de ficar chorando e falar, meu Deus do céu, o porquê disso? Não, ele obedeceu. E obediência é uma decisão de fé. Não ache que para você obedecer a Deus, você precisa sentir conforto, você precisa sentir que você está totalmente confortável com essa situação, porque o Evangelho, ele realmente te lapida muito. Então, um exemplo disso também, de maturidade e obediência, que é uma característica de um filho maduro, é o exemplo de Abraão, que mesmo não sentindo que ele deveria fazer aquilo com o filho dele, que Deus pediu para ele matar o próprio filho, ele não sentia conforto naquilo. Quem quer matar o próprio filho, né? Mas a obediência dele foi uma decisão de fé. Ele sabia que obedecer a Deus era uma questão mais segura, era a coisa mais segura que ele poderia fazer na vida dele. Então, a primeira característica é filhos maduros obedecem. A segunda está no versículo 2, que fala assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. Então, a segunda característica é sabe quem é Deus. Ele está falando aqui sobre características que ele observou no relacionamento dele com Deus. Sabe, às vezes a gente sabe quem é Deus, porque ouviu aqui eu e a Rayane falando, ouviu o pastor Mário, mas esquece de ter esse tempo no íntimo e descobrir características de quem é Deus, quem é o Rei dos Reis, quem é o Deus que a gente serve, quem é o verdadeiro Deus, quem é Jesus Cristo. Isso é muito poderoso, isso te liberta, isso te ajuda a viver um relacionamento mais profundo. Então, é ter intimidade, é tirar um tempo para você conhecer Deus intimamente dentro do seu quarto. E terceira característica, entendem quem são, que fica no versículo 3. Essa é todas as coisas que lhe deste. Esta é a vida eterna, que ele te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então aqui ele está falando sobre o propósito de vida dele. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele tinha que fazer ainda, então ele não ficava duvidando de acordo com o que as outras pessoas falavam, de acordo com os rótulos que deram para ele, porque vocês sabem o que falavam de Jesus, né? Por isso que ele foi morto, porque achava que ele estava só fazendo uma bagunça ali na sociedade, querendo acabar com a vida lá do rei, mas na verdade ele estava ali para trazer a verdade, trazer a salvação. Então, um outro exemplo disso é Paulo. Paulo ele falava muito bem sobre isso, ele falava, não importa o que eu penso de mim mesmo, não importa também o que as outras pessoas pensam de mim, o que importa é o que Jesus pensa ao meu respeito. Então, a terceira característica de um filho maduro é que eles entendem quem são, entendem seu propósito de vida, identidade. O nosso pastor Mário sempre fala disso, nas lives também, às 5:01 da manhã, ele sempre fala, identidade, tudo se resume em identidade, entender quem você é. E uma outra característica é se posicionam e são identificados, que está no versículo 6 e 7. Eu revelei teu nome, aqueles do mundo me destes, eles eram teus. Tu os destes a mim e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me destes vem de ti. Então, eles se posicionam e são identificados. Eles sabem que são criados por Deus, independente das circunstâncias, independente da perseguição, a sua identidade não é abalada e o seu propósito é cumprido. Um exemplo, Noé, porque ele era conhecido como doido, que estava lá criando a arca, e mesmo assim ele não ligou para o que as pessoas falavam, e ele cumpriu o propósito dele, mesmo sendo perseguido e as pessoas falando mal dele. Então, um filho obediente, ele se posiciona e são identificados. Uma outra característica de filhos maduros, eles entendem a importância da unidade e não pensam só no agora, que está no 17:11, no 20 e 21. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Depois no 20 ele fala, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia
que tu me enviastes. Então, assim, olha essa oração. O maior exemplo é de Jesus, porque ele não precisava morrer, ele não precisava dar a sua vida, e mesmo assim ele fez. E mesmo sabendo que tudo que ia acontecer, a oração que ele faz. Então, assim, ele pensou em mim, ele pensou em você, ele orou por nós. Então, ele entendem a importância da unidade e, assim, não importa o que... A gente sempre quer o melhor para a gente, mas a gente sempre tem que pensar se a nossa atitude vai refletir... De que forma que ela vai refletir no outro, como que ela vai respingar, como que a gente vai agir, como que o outro vai ser tratado. E agora, a gente vai falar sobre relacionamento homem e mulher. A referência que a gente vai usar está em Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então aqui a gente vê que o homem e mulher, eles são iguais em condições. Eles são imagens e semelhanças do Deus. E em vocação, propósito de dominar a terra e propagar a palavra. Então, assim, Deus criou o homem e a mulher com um propósito. E após o pecado, eles perderam essa características de idoneidade e complementariedade. Porque a partir daí tudo virou um conflito. Eles acabaram perdendo a identidade de homem e mulher, de família, com o propósito que Deus criou. Por quê? O Adão ele acabou se perdendo no próprio propósito que Deus criou e transferiu a culpa para Eva. De toda aquela história do começo, da queda, do pecado. E ele acabou deixando de cumprir uma das funções do homem, que é ser protetor. Que o Mário sempre fala, que um dos papéis do homem é ser protetor, a provisão e propósito. E uma delas foi ser protetor, porque ele só ficou acusando, ele esqueceu do papel dele, da função dele. E a mulher, ela acabou se perdendo no papel de auxiliadora e submissa na missão do homem. Com tudo isso, gerou falta de identidade e de propósito. Porque isso reflete até hoje na gente, e isso reflete até hoje na vida das pessoas, em alguns relacionamentos. Então, assim, a intenção de quando Deus criou o casal era para ter um companheirismo íntimo e se completarem no propósito da missão. E se você parar para pensar, quando você entra num relacionamento, você já tem que ter um propósito para ele. Você tem que... E se você for com egoísmo, com mentiras, se você não tiver um bom relacionamento, como eu falei ali no começo, se você não saber escutar, se você não saber ouvir, pedir perdão, o relacionamento ele não vai conseguir ir para frente. Ele vai um pouco, mas vai chegar numa hora que ele vai chegar assim no limite e não vai ter como você... Aí você vai ter que tomar uma decisão. E isso também está em Lucas 7,47, que fala um pouquinho sobre amor e perdão. Que fala assim, que, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Essa passagem de Lucas 7,47 conta a história da mulher pecadora, que ela limpou os pés de Jesus com as suas lágrimas e secou com o próprio cabelo. Ela foi muito julgada pela posição que ela era pecadora, e naquela época uma mulher pecadora era considerada prostituta. Então ela foi muito julgada. Só que, e mesmo sem saber quem era Jesus, ela fez. E Jesus conheceu o íntimo dela, viu que aquela atitude que ela estava tendo era verdadeira. Então ele perdoou. E a maior prova de amor é a de Jesus. Que o amor transmitido a outra pessoa, quando você se coloca na posição de pecador e precisa de perdão. Então, assim, é você saber que você é pecador. Isso a gente pode colocar no relacionamento. Que
Você sabe que você magoou outra pessoa, mas você precisa reconhecer isso. E é muito difícil pra gente. E isso a gente coloca num relacionamento, que se você não saber parar e perdoar, se reconhecer os seus atos, o que você fez, mais pra frente, isso vai acabar virando uma bola de neve e o relacionamento ele não vai. Então, assim, é você saber seu propósito, a sua identidade, para que você foi criado, e tudo vai fluindo. Eu acho que é um conjunto. E nessa é importante também, né, a gente entender que relacionamentos, eles exigem da gente muita lapidação. Então, uma coisa que eu estava até pensando antes é que, na maioria das vezes, quando, por exemplo, se você está solteiro, né, você já é completo com Deus e tudo mais, só que você entra, às vezes, em relacionamentos, isso em qualquer relacionamento, tanto homem e mulher, amizade, você acha que vai estar tudo sensacional, só que a importância de relacionamento com as pessoas é isso, é de você ver as suas vulnerabilidades, você entender, tipo, nossa, isso não dá pra mim, isso dá pra mim, você entende até onde pode ir as coisas, até onde não pode. Então, essa importância de você se desenvolver com o outro requer muita maturidade. Então, não tem como a gente falar de maturidade e não falar de relacionamento. Não tem como a gente falar de maturidade e não falar de relacionamento com Deus também. Porque, assim, se você sabe quem você sabe o seu propósito, você se conhece, você vai viver um relacionamento com uma pessoa, vocês dois ali, vocês vão somar juntos. Agora, se você não se conhece, você não sabe quem você é, você acaba se perdendo. Então, assim, você não sabe quais são os seus gostos, você não sabe o que você faz. Você está totalmente perdido, você acaba não tendo mais sonhos. Então, é muito importante isso, para você se aprofundar num relacionamento. E como a Rai falou agora, relacionamentos de homem e mulher, um outro tipo de relacionamento que também requer maturidade, é importante a gente entender isso, é relacionamento entre amigos. Para isso a gente vai ler Provérbios 27:10. Vou ler aqui rapidinho para vocês. Fala assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa da casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Gente, esse versículo ele é sensacional. Por quê? Na maioria das vezes, o que a gente faz? Quando a gente encontra um amigo que é muito pé no saco, que fica puxando o seu pé, que fica te advertindo, claro, com sabedoria, né? O que a gente faz na maioria das vezes? A gente se afasta dele, porque é muito confortável a gente estar perto de pessoas que só passem a mão na nossa cabeça. E eu tenho uma história comigo que teve uma vez, há um tempo atrás, e que faz um tempinho, que eu orei para Deus, eu falei, Deus, por favor, eu preciso de amigos que não passem só a mão na minha cabeça. Porque a roda dos meus amigos antigamente eram de pessoas que, tá tudo certo, tá tudo lindo. Então, assim, preste muita atenção nisso, sabe? Claro, seja sábio, escolha pessoas a dedo a quem você pode confiar nisso, mas escolha pessoas que vão sim te lapidar nisso, que vão te aproximar mais de Deus. Gente, é um saco pessoas que só passam a mão na sua cabeça, alimentam o nosso ego, não expõe a sua vulnerabilidade, a gente precisa disso. Se a gente quer se tornar filho de Deus, cada vez mais próximo de Deus, nós precisamos de pessoas que nos impulsionem a isso. Impulsionar uma pessoa não é somente elogiar ela 100% do dia. Geralmente você elogia ela, mas fala, olha, você fez isso, isso, isso. Porque às vezes a nossa visão tá tudo certo, né? Com sabedoria. A gente faz tudo maravilhoso. Com sabedoria para acabar não ferindo a outra pessoa. Sim. Senão você vai perder essa amizade sincera. Sim, sinceridade também tem que ser tudo com amor, né? Arrogância não cabe nisso, não. Então, é muito importante isso. E nesse versículo mostra essa questão de adversidade que une as pessoas. E uma característica importante é que demonstra a nossa vulnerabilidade, você expor para as outras pessoas. Igual a Rai falou também, é extremamente importante. Ultimamente a gente tem visto isso, né, de a gente tem que ser vulnerável e tudo mais, mas, cara, você tem que ter muita sabedoria para quem mostrar a sua vulnerabilidade, entendeu? Porque às vezes pode te ferir mais ainda, ou a pessoa pode te dar um conselho que, tipo, não tem nada a ver com aquilo que você acredita. Mas eu acredito sim que vulnerabilidade, expor para pessoas que estão junto com você, sabe, a sua liderança, é extremamente edificante. E vulnerabilidade, uma coisa que eu tenho aprendido,
uma das questões é que ela expõe mais o seu orgulho do que o seu pecado, muitas das vezes. Porque antes de você expor o seu pecado, você tem que trabalhar junto com você mesmo, falar, cara, vou ter que chegar nessa pessoa e falar, olha, eu errei nisso e foi feio pra caramba. Então expõe muito o seu orgulho. E se tem uma coisa que é muito ruim pra gente na nossa caminhada como cristão também é isso, é esse orgulho, achar que a gente vai dar conta de tudo, porque quando você vê, você não dá conta sem Deus, sabe? Você depende de Deus, nós somos dependentes dele, nós não somos pessoas sem dependência nenhuma, nós somos filhos dele, então dependemos disso. Então a vulnerabilidade às vezes vai expor mais o seu orgulho do que o seu pecado. E a importância também de se falar com uma pessoa por conta da cura, né? Você precisa ser curado para você... Você precisa falar com uma pessoa para ser curado disso. E isso é muito real. Então, procurem pessoas que estão no mesmo propósito, caminho com você, a sua liderança, o nosso pastor, a Rai, liderança da rede, célula, e por aí adiante. E outra coisa é sobre a diversidade, que a gente falou sobre a união das pessoas. É uma coisa que eu estava pensando também há um tempo atrás. É assim, se você parar para pensar, eu tenho amigos? Essa pergunta às vezes, será que eu tenho amigos? Será que eu não tenho amigo? A gente tem que definir, ter maturidade suficiente para entender que existem sim amigos mais chegados que irmãos e existem colegas. Porque às vezes a gente pega e olha um colega e exige dele algo que é só de um amigo mais chegado que o irmão e você não está tendo maturidade o suficiente para entender que é colega, entende? Existem amigos mais chegados que irmãos, então é para ele que você vai recorrer à sua vulnerabilidade, que você vai contar, vai se abrir, exatamente. E é importante criar raízes. Gente, criar raízes é muito importante. É desde criar raízes no evangelho, criar raízes no relacionamento, porque se for aquela coisa superficial, gente, como é bom ser amigo só superficialmente. De verdade, não te desafie em nada, porque é só aquela conversazinha, não sei o quê. Mas se você se aprofundar num relacionamento com uma pessoa, você vai conhecer os defeitos, você vai conhecer todos aqueles podres, entendeu? Você vai passar por perrengues com aquela pessoa e vocês vão ter alguns desentendimentos, mas vão ter que se moldar no sentido de ter uma relação melhor. Então, Raízes, ela cria essa questão de aprofundamento no relacionamento. E hoje em dia, com essa pandemia, né, a gente em casa, já 4, 5 meses, é muito mais fácil você ter um relacionamento raso do que mais profundo. Do que você realmente, né, querer ter uma amizade, cultivar ela. E aí, igual a Rai falou, isso entra o quê? A intencionalidade. Porque, nossa, agora é a hora do coleguismo. Porque, assim, todo mundo, ainda mais se você é uma pessoa... Gente, presta atenção nisso. Se você é uma pessoa que já não gostava de tempo de qualidade, para você isso está sendo muito cômodo. Se para você não gosta de, tipo, mexer tanto no celular, conversar pelo WhatsApp, você vai ter que ter flexibilidade para entender. Se você quer permanecer em alguns relacionamentos, se você quer ter relacionamentos mais profundos, ser intencional em ter amizades, você vai precisar ser flexível nisso. Você vai precisar fazer um esforço e entender que, olha, a amizade não cai do céu, não. Se você quer pessoas sábias perto de você, você precisa ser intencional nisso. Exatamente. E outra coisa, uma dentro que o Rai estava conversando também, é sobre cuidar com algumas amizades. E aí entra aquela famosa, né, amizade falsa e tudo mais, inveja. Quero focar nesse ponto de inveja agora, que eu acho muito importante. Porque eu estava falando com a Rai, eu falei, cara, eu acho inadmissível a gente falar assim, porque mulher, não sei o que, é reconhecida como que tem inveja muito dos outros. Gente, vamos parar com isso? Sabe? É isso, mas o que a gente está fazendo então? Sabe? Elogia as outras pessoas. Gente, ter inveja das outras pessoas é falta de oração. Eu falo por mim mesma. Teve uma vez, e eu acho isso muito importante falar aqui para vocês, teve uma vez em que eu não estava tendo um sentimento bom em relação a uma pessoa. E eu sei que isso é errado. Você tem consciência que você lê a palavra. Você não é uma pessoa que desconhece aquilo que está na Bíblia. Então eu peguei e falei, não, eu vou entrar num propósito. E isso eu entrei com várias pessoas. Eu convidei várias amigas minhas a entrar nesse propósito junto. Falei, olha, eu estou passando por isso, isso e isso. Se você tiver uma pessoa, entra comigo também, porque a gente tem que fazer alguma coisa para mudar, né?
E aí eu comecei num propósito de orar por essa pessoa. Gente, eu amo essa pessoa hoje como se fosse minha irmã. Porque isso são coisas que o Satanás coloca na nossa cabeça, que a gente entender que nós somos irmãos. Se a gente não entender que isso também é coisa que o diabo coloca na nossa cabeça, que se você alimentar isso nos seus pensamentos, você vai fazer com que isso endureça seu coração e piore ainda mais o relacionamento com Deus, tudo vai desandar. E uma forma bem fácil, assim, de você saber se você tem inveja, se você tem esse sentimento, é se a pessoa que você diz que é sua amiga chega em você e te conta uma notícia muito legal, uma aquisição, não sei. Ai, comprei um carro novo. E você não ficar contente de todo o coração, falar assim, nossa, tipo assim, se vir algum sentimento. Pensar mais em si do que na outra pessoa, né? Tipo, mas eu não tenho um carro. Tipo assim, nossa, mas eu trabalho tanto, eu trabalho mais, olha só, ela nem trabalha. E ganhou um carro do pai e da mãe. Se vira esse sentimento em você, é muito fácil você reconhecer. Então, se você tem esse sentimento, então você tem que sempre trabalhar isso em você, pedir para o Senhor, orar muito, porque isso é um sentimento muito ruim e acaba porque você nunca vai ver alegria nas conquistas das pessoas, você sempre vai ter aquele sentimento ruim. Um outro exemplo disso é que, como eu falei, eu tenho 20 anos de idade, mas estou fazendo autoescola agora, né? Questão do tempo e tudo mais. Eu não contei para todo mundo, agora estou contando, mas eu contei para pessoas específicas e tudo mais, achei muito pertinente falar. E, tipo, gente, elas ficaram muito felizes comigo. Só que, assim, todas já têm habilitação, entendeu? Todas estão no processo e tudo mais. Eu era a única que estava lá. E a felicidade deles, eu falei, cara, realmente. Contei para as pessoas certas a minha felicidade. Eles ficaram felizes comigo. E são desde coisas mínimas, mas que talvez para você seja importante, como esse exemplo que eu dei, até coisas mega importantes, sabe? Decisão de trabalho, decisão de faculdade, coisas extremamente importantes. Então, é muito bom saber isso. E sobre isso, esse exemplo seu, porque você não pensava, né, em tirar carteira. Então foram, tipo assim, amigos próximos que te impulsionaram a conquistar isso, né? Gente, isso é verdade. Não pensava, por mim eu tirava muito mais pra frente. É verdade. Por mim eu tirava muito mais pra frente. E, só que assim, porque eu tenho meu jeitinho, eles me conhecem, então sabe que eu não sou muito pidoncha. Só que eu sempre quis. Só que eu precisava daquela. Vamos, minha filha. É legal, né? É bom você tirar a carteira. E ano que vem vai mudar todas as coisas. Então, quem não tirou ainda é muito bom tirar agora. Então, eles me impulsionaram para isso, né? Isso foi extremamente importante. E, por último, amigos e relacionamentos sólidos. É a questão que a gente está falando de tudo. Criar vínculo, ser intencional, ter maturidade em todos os seus relacionamentos, entender que o seu relacionamento homem com mulher exige maturidade, o seu relacionamento com amigo exige maturidade, mulher com mulher exige maturidade, homem com homem também. Você que é homem, por exemplo, está se sentindo sozinho, meu filho, seja intencional. Tem homem, de preferência. Seja intencional nisso, com um homem, entendeu? Tem um monte de gente aqui na igreja, um monte de homem nisso. Sabe qual que é o nosso problema? Quando a gente fala, ai, eu não tenho amigo, eu não tenho aquilo, é por isso, sabe? Tem que ser carudo mesmo. Por exemplo, quando a Rai, eu tive que ser caruda com a Rai também. Eu não conhecia ela. Então, tipo assim, caruda aos poucos, né? Cada um tem o seu jeitinho. Então, eu tive que ser intencional nisso. E tem várias outras pessoas hoje aqui na igreja que eu só sou amiga por intencionalidade. Não foi do nada que elas chegaram e falaram, meu Deus, eu quero ser sua amiga. Na maioria das vezes eu fui intencional e pedia para Deus, eu preciso de pessoas assim por perto, eu preciso de pessoas na minha caminhada que me ajudem a isso. Então, isso é muito importante. E todo mundo precisa de um amigo, né? Um exemplo é aquele filme lá que o cara, acho que não sei se cai do avião, fica perdido numa ilha e ele dá bola. Da bola Wilson. E ele, cara, ele ficou tanto tempo sozinho, ele ficou assim, é um exemplo bobo, mas é muito real, que a gente precisa. No começo a gente teve que inventar uma bola. Uma bola para ser um amigo. E a gente pode achar que não, no começo tudo bem. Ah, não, eu aguento. É igual na quarentena. Quem me conhece sabe que eu sou muito caseira, que eu gosto muito de ficar em casa. Amo meu sofá, amo dormir. E no começo, no começo da quarentena, todo mundo ficava falando assim, nossa, eu tô quase entrando em depressão, eu tô quase sofrendo. E eu, gente, eu não tô não. Eu tô gostando de não
tô tendo esses sentimentos. Mas depois, passou uma semana, umas semanas, um mês. Cara, você precisa. Gente, eu tava pedindo, eu falava assim, meu Deus, eu quero ver meus amigos, eu quero fazer uma coisa, tomar um tereré, Acho que todo mundo precisa de um relacionamento. Nós estamos caminhando para o fim, já. Era isso que a gente queria deixar para vocês, sobre amadurecimento e relacionamento. Não tem como a gente viver a fase que a gente está vivendo agora sem amadurecimento, não tem como a gente entender tudo que está acontecendo no nosso contexto sem essa palavra. Pessoas imaturas, elas agem sem sabedoria, igual a Rai estava falando no começo. Então, se você quer agir com sabedoria, se você quer tomar decisões, peça por Deus por maturidade. E lembre-se sempre, existe a maturidade humana, digamos, social, e a maturidade espiritual, que não tem nada a ver com idade, tem a ver com tempo com Deus, tem a ver com descobrir o seu propósito, por experiência própria. Por muito tempo eu achava que eu era imatura por começar nas coisas da igreja muito nova, mas quando eu fui entender o que era maturidade espiritual, eu vi que não tinha nada a ver com isso. Não tem idade. E eu acho que é isso. E eu quero orar por vocês, que essa palavra possa fazer sentido na sua vida, que você possa ficar lembrando dela durante a semana, que o Senhor traga pessoas, traga situações à sua mente que você precisa perdoar, que você precisa se resolver. E é isso. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer, Deus, por essa oportunidade, por essa palavra, Pai, em nome de Jesus, que ela possa dar frutos, que ela possa, Senhor, cair em corações férteis, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser homens, ser mulheres maduros, Pai, no reino, em pessoas, com relacionamentos maduros, relacionamentos saudáveis, Pai, em nome de Jesus, que possamos, Deus, saber, Senhor, a nossa real identidade, o nosso propósito, para que possamos, Senhor, ter pessoas ao nosso lado, pessoas queridas, pessoas amadas, que possamos, Senhor, fazer diferença na vida das pessoas, mesmo nesse tempo de pandemia, mesmo nesse tempo de isolamento, Pai, que possamos se fazer presente na vida das pessoas, Pai. Eu te agradeço por essa oportunidade, pela vida da Milena, pela vida de cada um que está aqui, Pai, de forma presencial e online. Eu te agradeço, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Amém.